Finalmente, um acordo entre Israel e Hamas foi estabelecido. Pelo menos é o que o Trump comemorou e as mídias americanas colocam. Benjamin Netanyahu, ainda pressionado por parte do seu governo, não confirma. Vamos ver aqui o que exatamente estabelece essa, entre aspas, paz na região. Falar um pouquinho também, galera, sobre o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que foi preso pelas forças militares do país, mas promete que isso ainda não acabou. Enquanto os Estados Unidos, Biden retiram Cuba da lista de países que apoiam o terror, Tranã, e o Brasil comemora com uma grande vitória diplomática. Falar um pouquinho também sobre a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que mais uma vez se envolve uma polêmica, colocando como santinho ali do seu partido político, como se fosse uma espécie de bilhete de embarque para expulsar os imigrantes, o que isso significa para a Alemanha, que começa a investigar o partido político, e para finalizar falar um pouquinho também sobre palavras de Mark Rutte, liderança da OTAN, que fala que a organização e os Estados Unidos devem ter uma mentalidade de guerra e que se a Europa não aumentar os seus gastos militares, a Europa fará russo. Enquanto Macron, presidente francês, fala que os países africanos são mal agradecidos, porque se hoje os países são soberanos no continente africano, muito se deve à França. Será que faz sentido essa frase aí do Macron? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. 2025 começou e eu sei que você tá cheio de resoluções a serem cumpridas. Vamos colocar mais uma? Melhorar a nossa autoestima. E a relação que você tem com o seu cabelo é muito definidor desse processo. Posso falar com muita propriedade, tá? Porque eu não tinha cabelo, né? Completamente careca. Fiz um processo de transplante capilar, pois isso melhorou muito a minha relação pessoal, profissional em várias áreas da minha vida. O ganho de confiança, cara, aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, metade dos homens até 50 anos de idade já contam aí com algum tipo de calvície. Claro, o melhor é você começar a tratar antes de chegar, né, no processo que eu cheguei. Mas hoje, por exemplo, eu tenho que continuar tratando, né, dos meus novos cabelinhos e impedir que os antigos continuem caindo. Sabe quem me ajuda nesse processo? A parceiraça aqui do canal, que é a Manual. Cara, é super simples, tá? Você entra no site, você preenche um questionário e aí um médico especialista vai fazer um tratamento individualizado de acordo com as suas necessidades. Fora que, durante todo o período de uso do produto da Manual, você vai ter um acompanhamento clínico ilimitado. Vai lembrar, pessoal, que vale para os casos mais básicos até também os casos mais avançados. Cara, de verdade, sensacional, tá? Recomendo bastante para vocês. E por a Manual ser parceiraça aqui do canal, eles estão disponibilizando com o cupom PROF40 40% de desconto, 40% de desconto na sua primeira compra no site. Cara, não perde essa oportunidade, tá? Ah, professor, mas eu tenho vergonha porque vão ver que eu vou fazendo tratamento de saúde capilar. De verdade, vou até mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a caixa que chega na sua casa. Não dá pra saber, até nisso, tá? Os caras pensam, são extremamente discretos pra você manter um pouco da sua privacidade, vamos colocar assim, tá bom? Então, ó, usa o cupom PROF40 que você vai ter acesso a 40% de desconto na sua primeira compra. Tamo junto, vamos retomar nossa autoestima para 2025 e conte muito com a Manual para isso. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Enquanto eu gravo para vocês, ainda está, né, algumas mídias já confirmando, o Trump já colocou nas suas redes sociais, o gabinete do Benjamin Netanyahu ainda não confirma, porque a gente sabe que o governo Benjamin Netanyahu, ele está sentado num parlamento extremamente rachado e ele conta com vários pequenos apoios de grupos para conseguir se manter no poder, inclusive com uma direita ultranacionalista de Israel, com figuras como Smotrich e Ben-Gvir, que até mesmo negam a existência do povo palestino e muito menos, né, do direito de existência de um Estado palestino, e sabe que se um acordo for feito com Israel tirando as tropas da faixa de Gaza, com certeza essa direita ultranacionalista se voltará contra o governo Benjamin Netanyahu, o que pode significar sua queda e, eventualmente, fora do governo, até mesmo sua prisão, vide as investigações contra o líder, né? Mas, enfim, aparentemente, o parlamento israelense, mesmo sem apoio dessa direita ultranacionalista israelense, vai continuar com apoio com Benjamin Netanyahu e deve ser anunciado nas próximas horas, inclusive enquanto até eu postar o vídeo aqui para vocês, tá? As bases, galera, do acordo, elas ainda estão sendo estabelecidas, né? O Biden, ele anunciou que mandou representantes ali para o Catar também com mediações, o Egito, o Trump também, que vai assumir a cadeira presidencial agora no dia 20 de janeiro, também já mandou representantes e fala de um acordo em 3 etapas.
A primeira etapa fala sobre a libertação de cerca de 33 reféns. A gente sabe, pessoal, que o acordo, né? Ele fala de um cessar-fogo, a libertação também dos reféns e a retirada provisória das tropas de Israel da faixa de Gaza, só que em algumas fases. Aparentemente, a primeira fase ela vai ter 42 dias, com a libertação de 33 reféns colocados ali como prioritários. Se tudo for caminhando bem e direitinho, no 16º dia, mais uma leva também de reféns serão soltos e aí algumas retiradas de tropas israelenses, seja, por exemplo, do corredor Filadélfia, seja de algumas áreas mais povoadas. A população, por exemplo, de Gaza vai poder voltar ao norte do território. A passagem de Rafah, que é a área, né, sujeita entre faixa de Gaza e Egito, vai voltar a funcionar numa maior normalidade e também prevê o aumento da ajuda humanitária em direção à faixa de Gaza. Ah, professor, mas já existe essa entrada. O que as instituições, os organismos internacionais colocam é que Israel deixe entrar, mas uma ajuda muito limitada, inclusive alguns insumos básicos, como medicamentos, como água, como alimentos, e a população de Gaza vem sofrendo. Tanto que o Biden colocou que essa também era uma das suas prioridades, né? A chegada dessa ajuda humanitária. Como eu falei para vocês, professor, você sempre falou assim que a dificuldade de um acordo não estava muito na questão dos reféns, porque de fato acho que o Hamas, se conseguisse os objetivos, não gostaria ou não, enfim, né? Ficaria ali com os reféns israelenses. A questão é: qual será o futuro governo de Gaza? Porque, desde o princípio, o Hamas ele se nega a deixar de existir como um grupo político, uma milícia armada, e Israel sempre falou, principalmente o governo Benjamin Netanyahu, que a ideia era fazer com que o Hamas simplesmente deixasse de existir. O que a gente tem, pelo menos nas informações preliminares, é que isso ainda não foi discutido e deve ser mediado nos dias de acordo, tá? Porque, assim, os Estados Unidos e a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, para quem não sabe, né, é um grupo que ele foi formado no contexto do Acordo de Oslo, começo da década de 90, que seria uma espécie de partido político que comandaria o futuro Estado palestino, que na prática, pessoal, nunca se consolidou de fato, né? Mas a ANP poderia ser essa espécie de organismo. A questão é que Israel não aceita que os grupos que já atuam na faixa de Gaza, como Hamas, a Jihad Islâmica, e a Autoridade Nacional Palestina também, alegando que a Autoridade Nacional Palestina coaduna ou deixa existir organizações como Hamas. E vai lembrar, pessoal, que a gente teve mediações no final do ano passado, inclusive, feitas pela China, feitas pela Rússia, em que os partidos ou os grupos políticos que ficam debaixo do guarda-chuva da ANP, alguns mais radicais como Hamas, alguns mais moderados como Fatah, eles meio que assim apararam as arestas e estão querendo se consolidar como um grupo político. E talvez não pelo lado mais moderado do Fatah, mas talvez pelo lado mais radical, como o do Hamas. Professor, então quem vai coordenar esse futuro Estado? Ainda não está definido. Israel garante que quer fazer uma espécie de coalizão internacional com a presença de talvez Emirados Árabes Unidos, membros dos Estados Unidos, membros da Arábia Saudita, para coordenar esse Estado israelense, enquanto uma organização sem nenhum tipo de relação com o Hamas ou com a Jihad Islâmica ou com outros grupos extremistas se consolide como um novo grupo político no país. Palavras do Antony Blinken, que, galera, convenhamos, os americanos, né, talvez sejam os principais representantes aí desse acordo, junto com o Egito e com o Catar. A gente quer que a Autoridade Nacional Palestina seja o governo da faixa de Gaza. Israel vai tirar completamente suas tropas? Vai ter a criação de uma zona tampão? O corredor Filadélfia, que era tão estratégico para o governo Benjamin Netanyahu, ele simplesmente vai abrir mão? São questões que se colocam, né? Por exemplo, vamos trazer um exemplo recente que aconteceu. A gente teve um acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano. Só que a promessa era que esse acordo valeria enquanto o Hezbollah não se mobilizasse ou então não atacasse posições ao norte de Israel. Israel alega que é obrigado a continuar fazendo ataques contra o sul do Líbano, porque o Hamas utiliza corredores logísticos de transporte de materiais e equipamentos para destruir o Estado israelense. Quem garante que esse acordo de cessar-fogo, quando o Hamas começar talvez a se mobilizar como organização política, talvez também não possa ser violado pelo Estado israelense? Então, é triste falar, tá? Mas eu sou bastante cético, de fato, da consolidação desse cessar-fogo. Mas, aparentemente, o que a mídia coloca é que ele está estabelecido. Lembrando que os dois presidentes, vamos colocar assim, dos Estados Unidos, tanto Trump está contando vitória, colocando que foram as suas declarações de que a faixa de Gaza se transformaria no inferno, mandar os representantes,
Ele é o responsável, já que o Biden ficou muito tempo no poder e não conseguiu fazer a mediação, mas vale lembrar também que o governo Biden é o atual presidente dos Estados Unidos e que o acordo deve ser finalizado, né, enfim, ou pelo menos pré-arranjado no governo Biden. Aliás, esse esforço para ocorrer antes do dia 20 era justamente para os democratas ficarem com os louros desse acordo de paz, vai? Infelizmente, né, a gente sabe que tudo é política aí nessa questão aí dos conflitos internacionais. Enquanto isso, cara, a gente teve também a prisão do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol. Professor, ele não é mais presidente. Ainda é, hein? Ele está afastado, sofrendo um processo de impeachment, só que vai lembrar que na Coreia do Sul, para você ter a aprovação do impeachment do presidente, tem que passar também pelo judiciário. E a gente tem que ter 7 dos 9 juízes dessa corte constitucional aprovando. Cara, nem tem 9 juízes hoje, né? Só existem 6. Então ainda está no processo de nomeação dos juízes, votação, não é consolidado que Yoon Suk-yeol vai sofrer impeachment. Mas a justiça tinha expedido um pedido de prisão para Yoon Suk-yeol por conta do seu decreto de lei marcial, por conta da disrupção da ordem democrática da Coreia do Sul. E ele, depois de muita resistência, porque existiam agentes, inclusive militares, que o protegiam, porque, de novo, ele ainda é o presidente, né? Ele estava ali no Palácio Presidencial, a gente teve um acordo feito e ele foi preso. Inicialmente vai ficar detido durante o período de 48 horas, prestando esclarecimentos, prestando depoimentos, depois vai ser transferido para uma outra prisão, onde também não vai ser de maneira definitiva. Ele tem que ter um outro pedido para ir, de fato, né, se for consolidado, ter a sua prisão decretada. Enquanto isso acontecia, ele mandou, cara, uma carta, né, ao povo, postou inclusive nas suas redes sociais, colocando que lei marcial não é crime. Chamou esse documento de mensagem ao povo, colocando que, na verdade, ele só decretou a lei marcial porque ele sabia qual foi a justificativa dele, né? Que ele não conseguia mais governar. E isso, de fato, é verdade. Tanto que eu trouxe para vocês que no ano passado a gente teve eleições, como se fosse midterm elections, né? Ou seja, eleições de meio de mandato do presidente sul-coreano e que o seu partido político perdeu muita relevância. Então, o parlamento sul-coreano era um parlamento de oposição. Ele decretou lei marcial porque ele alegava que esse parlamento opositor não é porque pensava no bem da Coreia do Sul, e sim porque eram financiados, juntos, enfim, com os norte-coreanos, e precisava decretar uma lei marcial para fazer um processo de perseguição contra os comunistas infiltrados. Nem o seu partido político comprou essa narrativa, tá? Mas para vocês terem uma noção de como ele se sentia isolado, sem credibilidade, ele colocou que foi somente depois do processo de impeachment que ele percebeu que de fato, né, ou a mídia percebeu que de fato ele é o presidente. Professor, e o que ele vem falando aí nesses depoimentos? Por enquanto, ele proibiu gravações e também está ficando em silêncio, segundo relatos da mídia sul-coreana. Será que ele volta ao poder? Penso eu, cara, que não, hein? Essa questão de tentar estabelecer ou subverter a ordem democrática é uma coisa que os sul-coreanos devem levar bastante a sério. A gente teve também uma notícia bem importante ligado ao Joe Biden, que nos seus últimos dias de governo retirou Cuba da lista de estados que patrocinam o terror internacional. Cuba fazia parte dessa lista. O governo Obama tirou Cuba, lembrando que o Obama ele fez uma série de restabelecimentos de relações com os cubanos durante o seu governo. Não teve, tá, o fim do embargo, o fim das sanções, mas a reabertura de representações diplomáticas, tirar Cuba da lista de estados que patrocinam o terror tananã. Ah, professor, mas isso é muito simbólico. É nada, isso é importante para, por exemplo, compra e venda de equipamentos militares, que Cuba não ficará mais sob sanções. Recebimento, por exemplo, de ajuda, assistência internacional. A gente pode falar até de empréstimos do Banco Mundial, do FMI, só podem ser realizados em países que hoje estão fora da lista. Hoje sobram Irã, Coreia do Norte e Síria. Que, convenhamos, a Síria com HTS, né, cada vez mais próximo do Ocidente, futuramente também deve ser tirado aí da lista de países que patrocinam. Professor, e por que Cuba tinha voltado? Porque quando Trump ascendeu à cadeira presidencial, ele alegava que Cuba estava recebendo terror americanos que queriam fazer uma disrupção democrática nos Estados Unidos e também acobertavam movimentos, principalmente na Colômbia. As Farc, por exemplo, aliás, tá, antes mesmo do Obama ter tirado as alegações, é que o ETA, aquele grupo do País Basco, né, lá na Espanha,
também tinha membros que se organizavam em Cuba, mas também membros da ELN da Colômbia, das Farc, por exemplo, colombianas, e aí o Trump voltou a Cuba a fazer parte dessa organização. Esse atual acordo ele foi mediado pela Igreja Católica e prevê que os protestantes que começaram a reclamar do governo Miguel Díaz-Canel lá em 2021, eles sejam soltos em troca de Cuba sair dessa lista. Lembrando que, de novo, isso é super importante para que Cuba consiga receber assistência internacional em um momento em que nos últimos, talvez, 3 anos, a crise econômica piorou bastante em Cuba, com migração cada vez maior de pessoas, enfim. Então, é um passo importante, né, para tentar restabelecer algum tipo de, enfim, melhor qualidade de vida na ilha ali do Caribe. Professor, e o Brasil? O Brasil, ele é talvez um dos maiores fiadores, né, um dos maiores pedintes aí na ONU para que o embargo econômico dos Estados Unidos seja suspenso contra o território de Cuba. Aliás, vai lembrar que o Brasil, apesar de ser uma liderança nesse sentido, não é o único país, tá? A gente fala de votações na Assembleia da ONU. Quando a votação é sobre esse assunto, é quase um consenso, tá? Inclusive dos países europeus. E eu sempre falo para vocês que Cuba coloca, talvez a justificativa por todas as mazelas, os problemas sociais, os problemas políticos, na questão do embargo. Ah, mas piorou o IDH, culpa do embargo. Ah, não, mas o presidente está perseguindo opositores, culpa do embargo. Entende? Então, se os americanos talvez retirassem o embargo econômico, que fazia sentido, vamos colocar assim, entre aspas, né? Mas essa punição econômica que fazia um pouco mais sentido durante a Guerra Fria, talvez não faça hoje, isso poderia expor, talvez, uma falta de habilidade do governo cubano, que não usaria mais a questão do embargo econômico como justificativa para todas as mazelas sociais. Pergunta polêmica, mas sem brigar, hein, pessoal? Se não tivesse mais o embargo econômico americano contra Cuba, Cuba se desenvolveria mais economicamente? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, uma notícia super relevante acerca da AfD, a Alternativa para a Alemanha, que é o grupo dessa direita ultranacionalista alemã, que tem alguns membros que inclusive já fizeram associação ao NAS, enfim, né, sabe o que eu tô falando, da Alemanha, do austríaco, o bigodinho, né, enfim, sabe o que eu tô falando. Mas tem hoje Alice Weidel, que é a candidata à chancelaria, a primeira-ministra da Alemanha, como a segunda colocada no processo eleitoral. O CDU, que é o partido de centro-direita, está na primeira colocação com cerca de 30% das intenções de voto, e o SPD, que é o do Olaf Scholz, está só na terceira colocação. Ou seja, a AfD, mesmo que não consiga fazer o nome de um primeiro, ou no caso, uma primeira-ministra, será uma força política super importante da Alemanha, e prega políticas muito nacionalistas, como a saída da Alemanha da zona do euro, a saída da Alemanha da própria União Europeia, o fim da ajuda econômica para a Ucrânia, inclusive, tá? Mudança da matriz energética e reativar o Nord Stream gasoduto, né? O gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, uma aproximação maior ou um afastamento menor, vamos colocar assim, com o governo Putin, e também uma política que eles estão chamando de reimigração, uma política de deportação em massa. Para vocês terem uma noção, o santinho, né, o papelzinho que eles estão utilizando para fazer a campanha eleitoral, está na forma de um bilhete. E esse bilhete, basicamente, ele fala sobre uma passagem de ida somente de ida em classe econômica, colocando que a viagem está marcada para o dia 23/2, das 8 horas até as 18 horas. Que dia 23 do 2, né, 23 de fevereiro, é o dia das eleições da Alemanha, colocando que os imigrantes irregulares podem ser extraditados ou deportados, né, enfim, de acordo com a vitória da Alice Weidel no processo eleitoral. A polícia abriu investigações contra o partido político, alegando incitação ao ódio contra os imigrantes. Para vocês terem uma noção, galera, as teorias que a internet está colocando e que o partido refutou, tá? Mas eles colocam que até às 18 horas, né? Número 18, 18. O 1, se você associar com a letra A. O 8, associa com a letra H. Adolf H, né? Sabe o que eu tô falando, né? Será que eles colocaram então o horário de maneira proposital ou somente porque é o fim do momento ali das eleições? Eles negam e falam que é, enfim, né, uma conspiração aí para tentar tirar a legitimidade da AfD, mas que não tem nenhuma alegação com o movimento nazi e muito menos com Adolf Hitler, enfim, né? Sabe o que eu estou falando. Será que a AfD ganhará o processo eleitoral, pessoal? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, a OTAN com Mark Rutte dando declarações bem fortes e polêmicas, hein?
O Mark Rutte, a OTAN como um todo, está participando, né, vai se reunir, o chamado Comitê de Segurança, Comitê Militar da OTAN de Segurança, hoje dia 15 e amanhã no dia 16. Um dos pontos é o aumento da ajuda, claro, à Ucrânia, mas também a questão do Nordvarding, que, para quem não sabe, é a questão de reforçar as posições da OTAN no Mar Báltico. O Mar Báltico que recentemente teve alguns atos de sabotagem em cabos submarinos, principalmente, alegando que é uma conspiração, um conluio dos chineses com os russos, travando uma guerra híbrida, uma guerra de comunicação, porque cortar cabos submarinos, você deixa o país no escuro, pelo menos do ponto de vista de dados, do ponto de vista de comunicação. Então também vai tratar do reforço das posições da OTAN no Báltico, mas o Mark Rutte, que é o líder da OTAN, deixa bem claro, nós devemos ter agora uma mentalidade de guerra. E se a gente não mudar essa nossa mentalidade, a Europa passará a falar russo. Falou, por exemplo, que tem certeza que o futuro governo Trump, apesar das ameaças, vai se aproximar bastante da OTAN e que, para evitar novas guerras, nós, país da OTAN, devemos nos preparar para ela. É hora de mudar a mentalidade com uma defesa mais forte, gastando e produzindo melhores capacidades de defesa. Depois ele alegou uma coisa que a OTAN já vinha comentando e que o Trump também. Hoje, os países da OTAN, eles têm por obrigatoriedade, pelo menos teórica, porque os 32 países, só 23 cumprem, gastar 2% do PIB em defesa. Só que esse valor estava insuficiente, pelo menos é o que se dizia-se, né, as bocas pequenas, vamos colocar. O Trump colocou que ele achava o ideal fazer com que os países gastassem 5% do PIB. Aí já começou uma briga. O próprio Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro, por enquanto pelo menos, da Alemanha, garantiu que 5% vai comprometer muito o orçamento público alemão e que isso não será feito sob hipótese alguma. O Mark Rutte garantiu que ele não tem um número de cabeça, mas que 2% é insuficiente, colocando, né, talvez que os 3% fossem a melhor saída. Colocando, galera, que se a Europa continuar a se mostrar ineficiente na sua defesa, ou vão falar russo ou vão para Nova Zelândia, né? Segundo aí as suas palavras. Ele também foi colocado um pouco contra a parede por conta, mais uma vez, do Trump. Porque, como a gente sabe, o Trump fazendo grandes acusações contra a Groenlândia, falando que é essencial retomar o território e coisa que o valha. Só que a Groenlândia pertence à Dinamarca. A Dinamarca é um país da OTAN. Os americanos, então, estariam cogitando usar força contra o país da OTAN. Ele, galera, falou que não tem mais nada a falar sobre esse assunto e que ele tem certeza que tudo se resolverá, né, de maneira extremamente pacífica, coisa que, inclusive, também acho, não acho que o Trump tenha de fato anseio de invadir um território que pertence à OTAN. Mas deixou bem claro, hein? Europa, ou vocês gastam mais em defesa, ou vocês vão passar a falar russo. E para finalizar, pessoal, uma notícia bem importante também, ligada às declarações de Emmanuel Macron. A gente sabe que a França, junto com os ingleses, né, durante o imperialismo europeu, foram os dois países que mais pegaram terras no continente asiático e também no continente africano, no movimento conhecido como imperialismo europeu. Após ali o final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um processo de independência, com fim, né, a descolonização dos países africanos, mas a manutenção de uma, se não uma dependência política, de fato, com colônia, metrópole, mas uma dependência econômica muito grande, e uma dependência política talvez não oficial, mas extraoficial. No caso, a França tinha uma influência muito grande em vários países, principalmente os países do Sahel. Esses mesmos que nos últimos anos, como Burkina Faso, Níger, Mali, começaram a passar por golpes militares ou por revoluções nacionalistas, ou talvez os dois ao mesmo tempo, né? Uma coisa talvez não exclua a outra. E que pregavam o fim dessa influência francesa muito forte nos países africanos, que se mantinha desde o final do século XIX. A questão é que a França colocava que ela só estava lá para ajudar os países africanos. Porque a gente sabe que, além da questão das guerras étnicas locais, tem uma guerra religiosa também, com a expansão de alguns movimentos islâmicos extremistas, os chamados jihadistas, que atuavam ali nos países principalmente do Sahel. E aí a França alegava que as bases militares que ali estavam não eram para fazer um imperialismo, um novo imperialismo. Imagina, você acha que os franceses estavam interessados no urânio do Níger? Jamais, né? Mas sim que eles estavam interessados em promover a pacificação territorial. E agora, com mais esse movimento de aproximação com a Rússia, que também não é a boazinha da história, tá? Tenha isso em mente.
E um afastamento frente aos franceses, o Macron foi enfático. Os líderes africanos se esqueceram de agradecer à França. Nós combatemos o terror tananã e hoje nenhum país seria soberano no continente africano se não fosse por nós. França com tropas. Falar em soberania, cara, é no mínimo um pouco cômico, tá? E de novo, não estou falando que a Rússia tem ótimos interesses no continente africano. A gente sabe que não existe bonzinho na geopolítica, né? O Ibrahim Traoré, que talvez seja o líder mais falador, entre aspas, né, dessa contestação ao imperialismo francês, que é o líder de Burkina Faso, deixou bem claro que o Macron insultou todos os africanos, porque é assim que ele vê a África e também os africanos. Não somos humanos para eles. Se alguém é ingrato, é ele. A França hoje só existe por conta da graça, né? Ou seja, por conta da geração aí dos nossos antepassados, que forneceram os insumos, matéria-prima, mercado ao consumidor, para a produção, principalmente pós-Segunda Revolução Industrial, para os franceses que ali se industrializavam. E aí, pessoal, quem tem razão nessa história, hein? Os países do Sahel que buscam maior independência ou os franceses que só queriam combater o terror tananã dos grupos jihadistas? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.